Graça e paz, amados telespectadores da TV Primeira. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui novamente, podendo ministrar a palavra do Senhor. Quero agradecer ao Conselho de Pastores de São Vicente por nos dar esta oportunidade de poder falar das coisas de Deus, das coisas espirituais. Quero agradecer à TV Primeira por nos abrir este espaço onde podemos entrar no seu lar e poder levar uma palavra de conforto a você. Quero pedir licença a você neste dia para poder ministrar algo que Deus certamente falará aos nossos corações e que nós seremos edificados por esta palavra. Gostaria de meditar um texto que é muito conhecido no meio cristão, que fala sobre um homem chamado Daniel, ao qual tem na Bíblia um livro com o seu próprio nome. E gostaria de meditar alguns versículos no capítulo de número 1, para que nós possamos falar daquilo que Deus tem como propósito para a vida daqueles que Ele escolhe, daqueles que Ele separa. A Bíblia diz, no seu capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro dos seus deuses. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Belsazar, e a Anania o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O final desse capítulo diz assim: e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. Amém, queridos? Meditando nessa palavra, nós encontramos aqui riquezas que falam aos nossos corações. Se nós estudarmos o capítulo inteiro, nós vamos ver que Deus colocou graça diante de Daniel para que ele fosse até o chefe dos eunucos e ele fizesse uma proposta de não se contaminar, mas que tivesse alterado ali aquilo que o rei havia determinado sobre as suas vidas. E que, primeiramente, eu começo a entender, quando eu olho para esse texto, eu vejo que nós temos como escolher aquilo que nós queremos viver. Nós podemos determinar aquilo que vai perpetuar nas nossas vidas, aquilo que vai determinar a nossa vitória, aquilo que vai determinar a nossa trajetória. E Daniel, ele faz uma proposta de alterar a sua alimentação, e o chefe dos eunucos ele fica temoroso porque havia uma determinação real e uma ordem do rei naquela época era algo que não podia se revogar.
e teria que ser cumprida à risca, porque, caso contrário, a sentença era a morte por desobediência ao rei. E Daniel ali convenceu, porque recebeu graça de Deus. E quando nós temos atitude, amados, quando nós nos apresentamos como alguém que realmente entende os propósitos de Deus, que realmente sabe obedecer a Deus, conhece o Deus que serve, tem entendimento do Deus que serve, nós podemos buscar no Senhor a graça necessária para que nós não venhamos a nos contaminar com as coisas que são muitas vezes impostas sobre as nossas vidas, muitas vezes colocadas sobre nós, julgos que vêm do homem, que Deus não tem compromisso com eles. Mas a Bíblia diz que Daniel recebeu graça de Deus e ele convenceu ali o chefe dos eunucos de não se contaminar com a comida que o rei oferecia e nem com a bebida que o rei oferecia. E ao passar um determinado período, a saber 10 dias, encontrou-se naqueles jovens alguém mais formoso, de boa aparência, com maior vitalidade do que aqueles que não esboçaram reação nenhuma e se contaminaram com os manjares do rei. Amados, nos nossos dias, existem muitas oferendas, muitas ofertas de manjares, aos quais nós temos a liberdade de podermos escolher aquilo que nós queremos para as nossas vidas. E se nós não esboçarmos nenhuma reação, estas coisas vão ser impostas sobre as nossas vidas e nós, ao longo de um período, nós vamos caminhar debaixo do jugo até que o nosso coração seja alterado pela graça e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre disponível, todos os dias disponível, para que aquele que se arrepender da sua vida mundana, da sua vida distante de Deus, possa usufruir das promessas, possa usufruir do melhor do reino dos céus para a sua vida. E a Bíblia diz que estes jovens, eles estavam ali confinados porque foram aprisionados, porque foram levados ao cativeiro. E eu aprendo aqui, quero passar isso para você, porque o Espírito Santo me diz que muitas vezes nós aceitamos o cativeiro e nós não mudamos a nossa condição, porque as nossas atitudes são coniventes com aquilo que é imposto sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que mesmo no cativeiro não houve conformidade com a situação. E ao longo desta história nós vamos ver pessoas se levantando contra estes, aos quais são personagens de uma história que nos incentiva a viver uma vida segundo o coração de Deus. Vamos ver um pouquinho mais adiante, neste mesmo livro, onde Sadraque, Mesaque e Abednego vão ser colocados dentro de uma fornalha de fogo, porque eles também não concordaram com uma determinada situação. Depois nós vamos ver Daniel sendo acusado porque ele adorava a Deus, e muitas vezes eu e você vamos ser condenados e vamos ser acusados pela nossa adoração a Deus e pelo respeito que nós apresentamos diante do nosso Deus. Mas eu quero dizer, neste dia, para você que nos assiste, para você que está nos vendo, que nenhuma situação que está sobre a sua vida, ela é passível de um aceite seu. Recuse aquilo que não vem de Deus para a sua vida. A Bíblia diz, ouça tudo, retenha somente aquilo que é bom para a sua vida e despreze tudo aquilo que é ruim. Nesse dia, amado, eu quero levar você a ter a oportunidade, através da oração, de poder recusar aquilo que veio sobre a sua vida, mas que não veio do Senhor Jesus, que não veio do trono da graça para a sua vida. Eu quero orar com você neste momento e determinar mudança na sua vida, mudança de atitude, para que a sua vida seja transformada. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, graças nós te damos neste dia, Pai, porque o Senhor tem nos alcançado com as tuas misericórdias, Deus. Pedimos a Ti, Senhor,
Muda, Senhor Deus, arranca de nós tudo aquilo, Senhor, que tem afligido as nossas vidas, que tem, Senhor Deus, causado tempestades nas nossas vidas, aos quais nós não temos sabido lidar com isso, mas que o Senhor sabe com primazia, porque toda a fonte de sabedoria está em Ti, Senhor. Por isso, Deus, muda o cativeiro deste homem, muda o cativeiro desta mulher neste dia, transformando esta vida numa vida de bênção, numa vida de vitória, numa vida de prazer, numa vida prazerosa, de poder Te servir, numa vida alegre, de poder viver diante da Tua santidade. Deus eterno, nós sabemos que muitos são os desejos do coração do homem, e a Tua palavra diz, lá em Provérbios 19, 21, que muitos são os propósitos do coração do homem. Mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E nesse dia eu quero Te abençoar, em nome de Jesus, para que você tenha uma vida transformada. Peça a graça ao Espírito Santo e que Ele possa te orientar e te direcionar, porque esta é a função do Espírito sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te abençoo e declaro vencedor. Em nome de Jesus, abençoado, abençoado e abençoado.